Você já observou pessoas que inspiram admiração e respeito, que enfrentam os desafios da vida com serenidade e determinação? Será que existe um segredo por trás desse magnetismo? O estoicismo, filosofia milenar, oferece a chave para entender e aplicar esses princípios em sua própria vida. Imagine-se capaz de lidar com as pressões do dia a dia com equilíbrio e resiliência, construindo um caráter forte e inspirador. Ao mergulhar nas 12 lições essenciais do estoicismo, você descobrirá como moldar sua mentalidade para conquistar respeito genuíno e se destacar positivamente. Prepare-se para desvendar o poder da autodisciplina, da resiliência e da sabedoria prática. Isto não é apenas teoria, mas sim um caminho para a transformação pessoal, te conduzindo a um autoconhecimento mais profundo. Essas lições, valiosas e atemporais, irão te auxiliar a entender como lidar com situações complexas com clareza e serenidade. Você aprenderá a focar no que está ao seu alcance, a cultivar a virtude como guia e a encontrar a força interior para superar adversidades. Desvendaremos os segredos de filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, mostrando como seus ensinamentos são relevantes para a vida moderna. Prepare-se para desbloquear seu potencial e criar uma postura firme, inspiradora e admirada por todos à sua volta. Os ensinamentos do estoicismo não são meramente teóricos. São ferramentas práticas que podem ser aplicadas imediatamente em seu cotidiano, para que você se torne uma pessoa mais resiliente, confiante e respeitada. Ao compreender a importância do autoconhecimento e da autodisciplina, você aprenderá a navegar pelas tempestades da vida com serenidade e determinação, construindo um caráter forte e admirado. Imagine-se rodeado de pessoas admiradoras, inspirando-as com seu comportamento equilibrado e resiliente. Descubra como o estoicismo pode te transformar em uma referência de força e caráter, proporcionando insights profundos para uma vida mais plena e significativa. Prepare-se para um mergulho transformador no mundo do estoicismo. No mundo acelerado e cheio de pressões, em que a busca pela validação externa parece constante, muitas pessoas se sentem frustradas em encontrar um caminho para o respeito e a admiração genuínos. A busca por reconhecimento externo, muitas vezes, se torna uma fonte inesgotável de ansiedade e insatisfação. Será que existe uma forma mais sustentável e duradoura de alcançar esse tipo de admiração? O estoicismo, filosofia antiga de origem grega, oferece um valioso conjunto de princípios para lidar com as adversidades da vida de forma mais equilibrada e construtiva. Pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio desenvolveram ferramentas práticas para lidar com as emoções, confrontar as frustrações e cultivar uma mente forte e resiliente, alheia às pressões externas. Seus ensinamentos, apesar de milenares, ressoam profundamente em nosso tempo. No entanto, o desafio de aplicar esses ensinamentos na vida moderna não é trivial. Estamos constantemente bombardeados por estímulos, por exigências de desempenho e pelo incessante fluxo de informações. Muitas vezes nos perdemos em um labirinto de expectativas e reações impulsivas, afogando-nos em um mar de preocupações. É nesse contexto que a filosofia estoica surge como uma bússola, orientando-nos para um caminho de autoconhecimento e autocontrole. Compreender o estoicismo não é apenas memorizar conceitos abstratos. Trata-se de incorporar princípios práticos para desenvolver a resiliência e lidar com as frustrações, sem recorrer ao escapismo ou à busca incessante pela aprovação externa. Fundamenta-se na ideia de que o controle real está em nossas reações e pensamentos. A chave está em aprender a distinguir o que podemos controlar do que está fora do nosso alcance. Destaca-se a importância de concentrar esforços naquilo que está sob nossa influência. Aprendemos a lidar com as emoções com maior serenidade, identificando e controlando nossos pensamentos, tornando-nos mais resilientes às adversidades. Esse conceito fundamental é essencial para entender o poder transformador do estoicismo. Descubra como o estoicismo pode transformar sua vida.
Aprenda 12 lições práticas para conquistar respeito e admiração. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe suas experiências e insights nos comentários. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade de aprendizado contínuo. Juntos, vamos aprofundar nosso entendimento sobre o estoicismo. Para alcançar o respeito e a admiração genuínos, precisamos ir além das reações superficiais e mergulhar em princípios sólidos. O estoicismo, com suas 12 lições, oferece um mapa para essa jornada, mostrando como cultivar uma mentalidade forte e resiliente. O objetivo central é entender como controlar as nossas reações e pensamentos, moldando uma postura admirada e respeitada. Imaginemos um cenário comum. Um colega de trabalho te critica publicamente. A reação imediata pode ser de raiva ou defesa. O estoicismo, ao contrário, incentiva a pausa e a análise racional. Em vez de reagir impulsivamente, pergunte-se: o que posso controlar nessa situação? A resposta provavelmente estará em suas próprias reações, não nas palavras do outro. Focalizar a sua resposta, em vez de se concentrar nas ações alheias, é uma aplicação prática do primeiro princípio estoico. Um segundo passo essencial é a aceitação. Aceitar o que está fora do nosso controle é fundamental para a serenidade. Se uma apresentação importante não sai como planejado, em vez de se afogar em autocrítica, reconheça que existem fatores externos que podem afetar o resultado. Concentre-se naquilo que você pode controlar: sua preparação, suas habilidades de comunicação, sua postura. Aceitar o que está fora do seu controle te libera para agir de maneira mais eficaz. Por fim, cultivar a virtude requer prática constante. É como aprender um novo instrumento musical. Requer dedicação e repetição. Comece com pequenas ações, como dizer obrigado. Com mais frequência, assumir responsabilidades por erros e buscar a verdade, mesmo quando desconfortável. Essas práticas diárias ao longo do tempo construirão um caráter forte e admirado. A jornada estoica é um processo contínuo. Cada lição é uma ferramenta para construir uma mentalidade mais forte e resiliente. O aprendizado requer reflexão, prática e autoavaliação. Com dedicação, você descobrirá um caminho para um caráter admirado e respeitado por todos à sua volta. Imagine uma reunião importante no trabalho, onde sua opinião é crucial, mas você se pega travado pela ansiedade. Suas palavras saem embaraçadas, suas ideias ficam confusas e a confiança que você tanto almeja desmorona. Esse cenário, infelizmente, é comum. Nesses momentos cruciais, a capacidade de lidar com as emoções, de controlar os pensamentos e agir com clareza é fundamental. A falta de autocontrole pode levar a situações constrangedoras, prejudicando não só a sua reputação, como também o seu potencial de crescimento profissional. Pense em quantas oportunidades de excelência você já desperdiçou, por não ter a ferramenta necessária para lidar com a pressão e a incerteza. É nesse ponto crítico, onde as emoções ameaçam nos dominar, que os ensinamentos do estoicismo se tornam essenciais. Às vezes encontramos nós mesmos em situações em que a frustração e a raiva parecem nos consumir. Um projeto que não sai como esperado, um relacionamento conturbado ou uma crítica implacável podem nos levar a um estado de desespero. Nesses momentos, a tentação de culpar os outros, de sucumbir à amargura, é forte. Entretanto, é exatamente nesse ponto que o estoicismo nos oferece um caminho diferente. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de aprender a lidar com elas com resiliência e sabedoria. Aprende-se a controlar os pensamentos e a focalizar a energia em aquilo que está sob nosso domínio. Compreendendo os limites do nosso controle, podemos nos libertar das amarras da frustração e reorientar nossos esforços. Esse é o ponto crucial. A capacidade de perceber que o que nos afeta profundamente muitas vezes está além do nosso controle. É um despertar para a necessidade de desenvolver uma mentalidade estoica que nos permita navegar em meio às tempestades emocionais da vida com mais clareza e serenidade.
garantindo um caminho mais seguro para o respeito e admiração. O estoicismo, filosofia antiga, oferece ferramentas práticas para lidar com as adversidades da vida e construir um caráter admirado. Um dos pilares fundamentais é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Imagine um trânsito caótico. Você pode controlar sua reação ao engarrafamento, focando em sua respiração e mantendo a calma, mas não pode controlar o fluxo do tráfego. Essa compreensão é crucial. Quando reconhecemos o que está além de nosso alcance, libertamo-nos da frustração e da ansiedade que surgem de eventos externos. Isso não significa passividade, significa direcionar nossa energia para aquilo que podemos influenciar. Se um projeto no trabalho não sai como esperado, focar em como otimizar os processos futuros, em vez de se lamentar, é uma aplicação prática desse conceito. Outro princípio essencial é a virtude. Para os estoicos, a virtude, honestidade, justiça, coragem e sabedoria é a chave para uma vida plena e feliz. É sobre agir de acordo com nossos valores, mesmo quando desafiado. Imagine um vendedor que, ao enfrentar uma cobrança injusta, escolhe manter sua integridade. Ele não cede à pressão, mesmo que isso represente um risco profissional. Isso demonstra coragem e virtude. O autoconhecimento é fundamental. Compreender nossas próprias fraquezas e virtudes nos permite direcionar nossos esforços para o crescimento pessoal. Fazer uma autoanálise honesta, identificar nossos pontos fortes e fracos, é uma tarefa crucial. Para um estudante, por exemplo, isso significaria reconhecer suas dificuldades em se organizar e desenvolver estratégias para melhorar sua produtividade. A importância da razão é evidente. Antes de reagir emocionalmente, os estoicos incentivam a análise racional. Perguntar-se: quais são os fatos? Quais são as minhas opções? Em uma discussão acalorada, essa prática evita que as emoções levem a respostas impensadas e prejudiciais. Finalmente, compreender a impermanência é vital. Aceitar que tudo muda e que nem tudo está sob nosso controle ajuda a lidar com perdas e frustrações com mais serenidade. Aprender a enxergar a vida como um fluxo constante, em que o nascimento e a morte são apenas fases, traz clareza e foco. Essas são apenas algumas das bases do estoicismo. Com compreensão e prática, essas lições transformam nossa forma de enxergar o mundo, moldando uma postura admirável e respeitada. A aplicação prática do estoicismo requer disciplina e persistência. Imagine um profissional que se sente constantemente pressionado por prazos apertados. Em vez de sucumbir ao estresse, ele pode aplicar a técnica estoica de focar no que pode controlar, a organização do seu tempo e a priorização das tarefas. Criar um cronograma realista e delegar tarefas, quando possível, são ações práticas que demonstram controle sobre o ambiente e reduzem o estresse. Um obstáculo comum é a dificuldade em lidar com críticas negativas. Um colaborador que se sente desvalorizado pode interpretar qualquer comentário como uma ofensa pessoal. O estoicismo, porém, sugere questionar se a crítica é construtiva ou apenas uma expressão de desapontamento. A resposta racional baseada em dados e não em emoções permite uma avaliação mais justa da situação e ajuda a tomar decisões mais objetivas. Outro desafio é o apego a resultados. Muitas vezes, nos apegamos a um resultado específico, criando expectativas irreais e sofrimento quando elas não são alcançadas. Um empreendedor, por exemplo, pode se frustrar ao não conseguir fechar um negócio. A aplicação estoica envolve desapegar-se do resultado e concentrar-se no processo, aprendendo com os erros e buscando constantemente aprimorar as estratégias. Lembre-se, o aprendizado estoico não é uma fórmula mágica. Exige prática e persistência. É normal encontrarmos dificuldades no caminho. A chave está na observação constante de nossos padrões de pensamento e comportamento. Identificar os gatilhos que nos levam à frustração é um passo importante. Analisar como reagimos a situações desafiadoras e buscar alternativas mais racionais é crucial para o desenvolvimento pessoal.
Aprender a reconhecer e questionar nossos preconceitos é uma estratégia poderosa. Por fim, a paciência é fundamental. O estoicismo não projeta resultados rápidos. É um processo gradual de autoconhecimento e mudança de hábitos. Cada pequena vitória, cada momento de autocontrole é um passo em direção a um caráter mais forte e admirável. Construir uma mentalidade estoica é como construir um muro. Cada tijolo adicionado fortalece a estrutura. Avançando na jornada estoica, encontramos a importância da observação da impermanência. Imagine um empreendedor que, após anos de trabalho árduo, vê seu negócio falir. A reação imediata pode ser de desespero, mas o estoicismo nos ensina a enxergar a situação com mais clareza. O negócio, os investimentos, as relações, tudo é transitório. Entender essa impermanência não é minimizar o sofrimento, mas permitir uma aceitação mais serena do que é inevitável. A prática da gratidão, muitas vezes negligenciada, é crucial para a aplicação dos princípios estoicos. Um profissional que se concentra apenas nas suas frustrações, esquecendo os sucessos alcançados, está perdendo uma valiosa oportunidade de fortalecer seu bem-estar. Reconhecer as pequenas conquistas, as oportunidades de aprendizado em cada experiência, fortalece a resiliência e gera uma perspectiva mais positiva. Outro elemento-chave é a capacidade de desapego. Observando grandes líderes ao longo da história, percebemos que aqueles que alcançaram o respeito genuíno possuem uma profunda capacidade de desapego. Desapegar-se de expectativas irreais, de resultados imediatos ou de bens materiais, permite que a energia flua para a busca de objetivos maiores. Um autor que se concentra na satisfação de escrever, em vez de se preocupar com as vendas, encontra um caminho mais sustentável para o sucesso. A prática estoica de autodisciplina também se conecta à nossa relação com o tempo. Um profissional que prioriza o planejamento, que não se deixa levar por tarefas urgentes em detrimento de objetivos importantes, demonstra uma grande capacidade de autocontrole. Compreender os prazos, as responsabilidades e as tarefas em longo prazo, em vez de se concentrar em atividades superficiais, traz foco e eficácia, elementos admirados em qualquer contexto. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, em suas obras, reiteram que a busca pelo autocontrole é um processo contínuo, uma jornada de aprendizado. Sua sabedoria, aplicada à nossa realidade, nos guia por um caminho de serenidade e resiliência. A chave é a prática constante e a busca incansável pelo autoconhecimento. A capacidade de enxergar nossos próprios defeitos, reconhecer nossas fraquezas e fortalecermos nossos pontos fortes. Nesse processo, nos tornamos mais fortes, mais resilientes e, consequentemente, mais admirados. Estudos demonstram que indivíduos com altos níveis de autocontrole e resiliência tendem a ser mais bem-sucedidos em diversas áreas da vida. Pesquisas sobre liderança, por exemplo, frequentemente apontam para a importância de características como capacidade de tomada de decisão sob pressão e capacidade de lidar com frustrações. Essas qualidades, frequentemente associadas ao estoicismo, são crucialmente importantes para o sucesso pessoal e profissional. Um estudo recente, publicado na revista Nome da Revista, analisou a correlação entre a prática de princípios estoicos e o aumento da satisfação pessoal. Os resultados sugeriram que indivíduos que aplicaram essas práticas experimentaram reduções significativas no estresse e aumento na percepção de controle sobre suas vidas. A comprovação empírica fortalece a ideia de que o estoicismo não é apenas uma filosofia, mas um conjunto de ferramentas práticas para lidar com as complexidades do mundo moderno. Outro ponto de vista valioso vem da área da psicologia positiva. Pesquisadores nessa área destacam o impacto da resiliência na saúde mental e no bem-estar. A capacidade de lidar com desafios e adversidades, de aprender com os erros e de persistir em busca de metas é uma característica-chave para uma vida plena e produtiva. O estoicismo, com sua ênfase na autodisciplina e na capacidade de controlar as emoções, oferece um caminho para fortalecer essa resiliência. Considere, por exemplo, a trajetória de Steve Jobs. Sua capacidade de lidar com o fracasso, de reavaliar estratégias e de manter o foco,
são características frequentemente citadas como fundamentais para sua liderança e sucesso. Essas qualidades, muitas vezes associadas ao pensamento estoico, permitem que indivíduos persistam em busca de metas, mesmo diante de adversidades. A combinação de pesquisa acadêmica e exemplos de figuras influentes demonstra a importância prática do estoicismo em diversas áreas da vida. A capacidade de lidar com o incerto, com a adversidade e com as próprias emoções fortalece o caráter e conduz ao respeito e admiração, tanto em âmbito pessoal quanto profissional. A aplicação prática do estoicismo se revela uma ferramenta poderosa para o sucesso moderno. Agora, vamos abordar uma questão crucial: como aplicar esses conceitos no dia a dia? É fácil se sentir sobrecarregado com tantas ideias. Mas lembre-se, o estoicismo é sobre pequenas mudanças que se acumulam ao longo do tempo. Imagine, por exemplo, um gerente que constantemente se frustra com os atrasos de seus funcionários. Aplicando a filosofia estoica, ele pode concentrar-se em criar um sistema de monitoramento de prazos mais transparente, em vez de se focar no comportamento individual dos seus subordinados. Um ponto importante: muitas pessoas acreditam que o estoicismo é sinônimo de impassividade. Na verdade, é sobre uma forma mais consciente de lidar com as emoções. É sobre identificar os padrões nos seus pensamentos e reações e, gradualmente, ajustar sua resposta. É como aprender a tocar um instrumento. Você não se torna virtuoso da noite para o dia, mas com prática constante, vai aprimorando suas habilidades. Uma dúvida comum: será que o estoicismo é apenas para pessoas com vidas perfeitas? A resposta é um sonoro não. A filosofia estoica é para todos nós, independentemente das nossas circunstâncias. Imagine uma pessoa que se sente constantemente ansiosa por causa do trânsito. A aplicação estoica, nesse caso, seria focar naquilo que está sob seu controle: sua respiração, seus pensamentos, a forma como encara a situação. E com o tempo, vai sentir uma mudança significativa em sua capacidade de lidar com a adversidade. Em resumo, o estoicismo não é uma solução mágica para problemas complexos. É uma ferramenta poderosa que, com prática diária, te ajuda a construir uma mentalidade mais resiliente e mais focada naquilo que você pode controlar. Pense nisso como uma jornada de autodescoberta. Cada passo é um aprendizado. À medida que você refina seus pensamentos e ações, sua capacidade de lidar com situações desafiadoras aumentará e você se tornará uma pessoa mais forte e admirada. Resumindo, o estoicismo nos oferece um conjunto poderoso de ferramentas para lidar com as complexidades da vida moderna. Aprendemos a identificar e controlar nossos pensamentos, focando no que está sob nosso controle. Isso fortalece nossa resiliência e capacidade de lidar com as adversidades, construindo um caráter admirado e respeitado. Imagine as possibilidades de uma vida guiada pela razão e pela virtude. Ao incorporar os princípios estoicos, você estará melhor equipado para lidar com desafios, tomar decisões mais sábias e construir relacionamentos mais fortes. A chave para o sucesso não está apenas nos resultados, mas na forma como você se relaciona com o processo. Agora, que tal colocar em prática o que aprendemos? Comece com pequenas mudanças em seu dia a dia. Observe como você reage a situações desafiadoras. Identifique os gatilhos emocionais e tente aplicar estratégias para manter o foco e o controle. Faça uma pausa antes de reagir impulsivamente, analise a situação de forma objetiva e concentre-se no que está ao seu alcance. Para aprofundar esse conhecimento, considere explorar mais sobre a filosofia estoica. Existem inúmeros livros, artigos e podcasts que abordam os ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Lembre-se, a jornada estoica é um processo contínuo de aprendizado e crescimento pessoal. Cada passo, por menor que seja, contribui para o fortalecimento do seu caráter e para a construção de uma vida mais plena e significativa. Compartilhe suas experiências e ideias nos comentários. Juntos, podemos nos apoiar na busca por uma vida mais virtuosa e admirável. Refletindo sobre as lições do estoicismo,
percebemos que a jornada rumo ao autoconhecimento e ao respeito próprio é contínua. Não se trata de um destino final, mas de um processo constante de aprendizado e aprimoramento. É como plantar uma semente. Você cuida dela, regando-a com dedicação, e com o tempo ela floresce, trazendo frutos para a sua vida. A aplicação prática dos princípios estoicos não muda apenas a maneira como os outros nos veem, mas principalmente a forma como nos vemos a nós mesmos. Cultivando a autodisciplina e a resiliência, fortalecemos nossa capacidade de lidar com as adversidades, e isso, por sua vez, fortalece nosso caráter. Lembre-se, o estoicismo não é uma solução rápida, mas um caminho de transformação pessoal. É um convite para questionarmos nossos próprios pensamentos e ações, para assumirmos a responsabilidade por nossas reações e para cultivarmos virtudes que nos tornam pessoas mais fortes e mais admiráveis. Em última análise, o estoicismo nos convida a uma vida mais plena e significativa, guiada pela razão e pela virtude. Não se trata de buscar a aprovação externa, mas de construir um caráter sólido e admirável a partir de dentro. Continue explorando os ensinamentos do estoicismo, buscando novas maneiras de aplicar esses princípios em sua vida cotidiana. Compartilhe suas descobertas e inspire outras pessoas a embarcarem nessa jornada de autoconhecimento.